Olá, tudo bem? Vem hoje comigo que eu vou falar sobre a minha guarda compartilhada. Lembrando, é a minha guarda compartilhada, é a situação que eu me encontro, tá bom? Todo casal, quando se separa e tem filhos na realidade, sempre tem que saber com quem vai ficar a criança. No meu caso não foi muito diferente não. A única diferença que teve é que eu e o meu ex-companheiro, o Vini, nós entramos numa concordância. A concordância pra gente foi crucial tanto para nosso convívio e o convívio das crianças, do Pedro e do Enzo, né? Eu e o Vini, eu vou contar essa história rapidamente, assim, resumida, bem resumida mesmo. Eu e o Vini, nós ficamos casados 5 anos e onde nós tivemos 2 filhos, o Pedro e o Enzo. Pedro de 10 e Enzo de 7. E a relação não estava indo legal, a gente decidiu se separar, tal. E com isso, nós entramos num acordo e passamos esse acordo até o nosso advogado, que iríamos nos separar, porém queríamos a guarda compartilhada. A guarda compartilhada para a guarda unilateral é um pouco não, na verdade, é bem diferente. Porque a unilateral ela fica apenas com uma pessoa à guarda, um tutor, que é o pai ou a mãe. E nisso, o outro que não está com a guarda, ela fica de 15 em 15 dias buscando, tendo outras prioridades também, como pagamento de pensão e etc. A guarda compartilhada, que na minha situação foi assim, a guarda compartilhada que nós decidimos era uma semana iria ficar as crianças com o Vinícius e outra semana iria ficar comigo. Então as crianças não iria ter vamos se dizer assim, iria a responsabilidade do pai e da mãe iria ser iguais. Por exemplo, assim, no meu caso, tá? Eu tô falando de mim, da minha pessoa, Andréa Martins. O Vini, ele não paga pensão. Aí vai ter aqueles mimizentos. Nossa, ele não paga pensão pros seus filhos? Toma conta dessa vida. Não, gente, ele não paga pensão pras crianças. Pelo contrário, ele é pai presente, ele leva as crianças para onde as crianças querem, dá educação, dá amor e dá carinho. Quer coisa melhor que dinheiro? Claro que dinheiro para uma criança, para o convívio da criança, para a sobrevivência dela é importante, mas graças a Deus eu não precisei e não preciso e não tenho o que me queixar do pai dos meus filhos. Se fodeu! A responsabilidade das crianças, ela não ficou exclusivamente somente comigo ou somente com o Vinícius. Não, a responsabilidade das crianças é dos dois. Todas as decisões, qualquer decisões a serem tomadas referente aos menores, é eu e ele que tomamos. Então, assim, não temos aquelas picuinhas. Tivemos um atritos, não vou mentir que ninguém é perfeito, mas, enfim, a nossa convivência hoje é para e exclusivamente ao bem de Pedro e Enzo. Isso que é legal, isso que é bem bacana, porque assim, se eu tiver que tomar alguma decisão, eu não vou tomar sozinha, eu já não tomava sozinha, eu consulto ele e vice-versa, ele também para tomar alguma decisões, ele consulta a mim. Então assim, a guarda compartilhada no nosso caso foi a melhor, excelente e, olha, assim, de 10 a 0 no que eu posso dizer. Porque, gente, agora eu vou falar pra vocês o pós e os contra da guarda compartilhada. Galera, a parte negativa da guarda compartilhada é aquele momento de dormir todos os dias com a criança. Pra mim é a mais crucial, porque eu fico morrendo de saudade. Eu que sou simplesmente assim, eu gosto de ficar bem perto deles na hora de dormir, na hora de fazer a farra pra dormir assim. Isso no começo me afetou muito, me deixou muito, 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 muito mal. Eu chorava todos os dias, eu enchi o saco do Vinícius todos os dias. Até enche hoje ainda, querendo sempre falar com eles, querendo ouvir sempre a voz dele. E graças a Deus hoje existe a videochamada, né? Que dá pra fazer, que dá pra ligar e matar um pouco mais a saudade. A parte, assim, crucial é essa. Essa é a parte mais negativa da situação.
A parte positiva é que, assim, muitas pessoas vão me criticar também nesse ponto, mas é o meu ponto de vista. Quando a gente casa, a gente tem aquele tipo no começo do casamento, aquela relação, você, o marido, É mesmo? namorando eternamente, saindo eternamente. Quando vem o bebê, é exclusivo do bebê. A gente tem que se virar, principalmente mulher, tem que se virar em 10 pessoas para dar conta do recado, que é ser esposa, ser mãe e se trabalhar fora. E comigo não foi diferente. Quando nasceu o Pedro, eu, tipo, me anulei muito, principalmente nos cuidados pessoais meu. Então, assim, eu não ia muito, não me arrumava muito. Eu era muito desleixada, na verdade. E depois disso, eu comecei a trabalhar, eu comecei a cuidar bem mais de mim. A parte positiva, que eu não digo que é parte positiva, mas é uma parte, assim, que agrega muito, é que na semana que as crianças estão com o pai, com o Vini, eu procuro fazer tudo o que eu quero fazer pra mim, pra mim. Tipo, se eu quiser ir no cabeleireiro, eu vou no cabeleireiro. Se eu quiser ir pra fazer uma sobrancelha, eu vou fazer uma unha. Então eu tenho aquele cronograma certinho pra mim não para eu não me atrapalhar ao ficar com meus filhos. E às vezes, quando eu não posso ficar com eles, porque eu tenho coisas para resolver referente ao meu trabalho, referente aos meus estudos, aí eu peço pro Vini e a gente troca. Então é tudo na base da conversa. Essa é a única vantagem, assim, da guarda compartilhada que eu vejo, particularmente pra mim. Lembrando, gente, eu estou falando da minha pessoa, da minha situação, da guarda compartilhada minha e do meu ex-companheiro, que é o Vinícius. Então, assim, eu não tô igualando a ninguém, tá bom? A ninguém mesmo. As crianças, elas no começo, elas acharam um pouco diferente. Por que, que a mamãe não tá mais dormindo na casa do papai? Ou quando eu fui morar no apartamento, por que, que o papai não está na casa da mamãe? Aí a gente conversava, deixava tudo às claras, procuramos nunca esconder das crianças o que aconteceu, né, referente à situação do papai e mamãe ter a casa deles separados. Então isso ajudou bastante, conversa. Uma coisa que eu vou deixar de conselho para vocês, assim, de coração. Independente da relação de vocês com o pai, entre homem e mulher, vocês têm que pensar, se tiver uma criança ao meio, não fiquem criando atrito entre o pai da criança com a criança ou a mãe da criança com a criança. Não façam isso. Isso é crime, crime parental. Então, assim, procuram sempre ser amigos. Por mais que você não goste daquela pessoa mais, por mais que você esteja magoado, procure colocar a situação da criança, o convívio da criança é o bem-estar de todos. Se a criança vai bem, isso vai ajudar na escola dela, isso vai ajudar no desenvolvimento deles. Então, assim, eu e o Vinícius, a gente sempre procuramos deixar o Pedro e o Enzo isolado de qualquer uma das brigas que nós tivemos. Sempre foi a nossa, como que se fala? A nossa primeira questão da situação. Vamos tentar isolar, vamos colocar eles numa redoma para eles não sentir tanto o que é a tristeza de uma separação. Porque, na verdade, quando a gente casa para a vida toda. Mas a gente não sabe os obstáculos que vai ter e não sabemos se vamos ser fortes o suficiente para manter aquilo. Mas não deu certo, vamos ser amigos, pelo bem da criança, pelo bem daquele menor, pelo bem do seu filho. Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho sofra tanto ao ver uma criança sendo má aluno, uma criança com baixo rendimento. Isso daí prejudica muito, muito mesmo eles. Todas e qualquer decisões referente aos dois, eu e o Vinícius tomamos juntos. Tanto que quando eu me relacionei novamente com o Eric, o Vinícius estava ciente, não que eu fui pedir permissão para ele, mas ele estava ciente que eu estava me relacionando e vice-versa. Quando o Vini, ele se relaciona com alguém, ou tá se relacionando com alguém, ele fala para mim, olha, eu tô relacionando com tal pessoas, porque a gente sempre manteve isso, a gente sempre manteve contato, aliás, a comunicação, o que é bem, o que não é bem, o que pode ser provável para a criança, para não colocar a criança em risco. A nossa prioridade somos nossos filhos. O meu Pedro, o meu Enzo, eu não quero que nada, nunca aconteça nada de mal com eles. Se eu puder guardar eles, resguardar eles, eu vou resguardar pelo resto da vida, né? Então, assim, sempre devemos pensar neles. Então, assim, uma dica que eu deixo para vocês,
casais que estão em processo de separação, gente, pensa bem mesmo assim, na possibilidade de vocês ter uma guarda compartilhada. Se vocês moram perto um do outro, eu, por exemplo, eu moro a 3, 4 ruas do Vinícius. Se eu tiver querendo ver ele hoje, claro, se o Vinícius não for sair, não for atrapalhar ele, eu vou ligar pro Vinícius, vou falar, olha, eu tô passando aí só pra ver as crianças, só pra dar um beijo, e vice-versa. Tanto que quando eles estão aqui mais de 10, 15 dias, que foi, por exemplo, na pandemia, eles ficaram bastante tempo aqui, a minha ex-sogra veio... Minha ex-sogra não, gente, não existe ex-sogra no meu caso, eu não tenho por que falar de ex-sogra. A minha sogra veio, viu as crianças, trouxe guloseima pra ele, coisa de vô, coisa de vó. Então, assim, a gente sempre tem esse contato. Tanto que quando tem festa na casa deles, eles me chamam. Quando eu faço alguma coisa assim, eu chamo eles. Então, a gente procura trazer um convívio melhor para a criança. O que se separou foi o adulto, gente. Existe ex-mulher, ex-marido, ex-namorada, ex-isso. Mas não existe ex-filhos, não existe ex-filhos. Eu vou repetir de novo. Não existe ex-filho. Então para de colocar isso na cabeça. E você que tenta colocar na cabeça de uma criança que a mãe dela não presta ou que o pai dela não presta, você tá fazendo errado. Você tá fazendo a cabeça desse serzinho virar de uma tal maneira que isso vai prejudicar a ele. Então não faça isso. Como eu te falei, isso é crime parental. A melhor coisa que tem é os adultos sentarem, conversarem e ver a relação não tá bem, separa. Mas separa com consciência de que vocês têm um menor e que eles precisam de vocês, não da briga de vocês, tá bom? Ele precisa do amor de vocês. E é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem bastante aí se vocês já têm alguma situação, conhecem alguém que já passou por uma situação. E se vocês gostaram do meu canal. Ou, se vocês gostaram do vídeo. Um super beijo pra vocês. Até a próxima. Enquanto isso... Grava, a gente grava. Mas é claro que a gente também toma um cafezinho. Gente, é cafezinho, viu? Tá muito bom.